Olá pessoal do curso de Ciências Biológicas à Distância. Nós chegamos então na nossa penúltima unidade, que é a unidade 9, onde nós vamos trabalhar nessa unidade com a parte de ligação, permuta e mapeamento gênico. Esses três itens estão intimamente ligados, como vocês vão ver a partir da aula de hoje, né? O que define a ligação? A ligação, então, é quando nós temos dois ou mais genes que estão no mesmo cromossomo, que pode ser tanto autossômico quanto os sexuais. Como eles estão localizados no mesmo cromossomo, e a gente sabe, desde lá da primeira aula, que como os homólogos se separam na meiose 1, existe então uma tendência a esses genes que estão no mesmo cromossomo permanecerem juntos durante a meiose, a formação dos gametos, como nesse esquema que está presente aqui. Então, um indivíduo duplo heterozigoto Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, se os genes A e B estiverem ligados no mesmo cromossomo, na meiose 1, esses homólogos se separam, vai o Azão junto com o Bzão e o Azinho junto com o Bzinho. Veja que eu estou falando que há uma tendência, porque isso pode ser quebrado, como nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos então, com relação à ligação, dois tipos de ligação diferentes. Se nós temos o dominante de um gene junto com o dominante do outro, ou o recessivo de um junto com o recessivo do outro, nós temos então uma ligação do tipo cis ou fase de acoplamento. É o mesmo, se refere ao mesmo tipo de ligação. Se eu tenho o dominante de um com o recessivo do outro, nós temos então o que é chamado de fase de ligação do tipo trans, ou fase de repulsão. E a gente pode ter um cromossomo ainda com uma ligação do tipo cis e o outro cromossomo com uma ligação do tipo trans, se o indivíduo for, por exemplo, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Num cruzamento teste, então, do díbrido, se a gente tem segregação independente, a gente tem primeira lei de Mendel. Então, cruzamento teste seria cruzar com o homozigoto recessivo, o indivíduo duplo heterozigoto com o homozigoto recessivo, nós teríamos 1/4 para cada genótipo na F1. Quando os genes estão ligados, dependendo do tipo de ligação, a gente vai ter resultados diferentes. Se tiver em cis, portanto o Azão está junto com o Bzão, eles segregam juntos, o Azinho está junto com o Bzinho, eles segregam juntos. No cruzamento teste com recessivo, eu vou ter metade duplo heterozigoto e metade duplo recessivo. Se tiver em trans, eu vou ter o Azão junto com o Bzinho e o Azinho junto com o Bzão. Portanto, eu vou ter metade dominante para o primeiro, recessivo para o segundo, metade recessivo para o primeiro, dominante para o segundo. Veja que o resultado é completamente diferente do esperado se for segregação independente, que seria segundo a lei de Mendel. A permuta, que seria o segundo item da nossa aula, é a troca entre cromossomos homólogos durante a meiose. Então, por isso que eu disse que a ligação, existe uma tendência dos genes permanecerem juntos, porque eles só não vão permanecer juntos se houver permuta ou crossing over entre os homólogos durante a meiose. Então, num caso, por exemplo, de uma ligação do tipo cis, esses cromossomos vão ser duplicados durante a intérfase. Durante a meiose 1, nós vamos ter, então, a observação das tétrades, que seriam os dois cromossomos duplicados, e aí, durante a meiose 1, a gente pode ter, então, os crossing overs, com trocas entre os homólogos. Com isso, a gente tem recombinação entre homólogos, que seria, então, a troca de segmentos entre os cromossomos homólogos, gerando, então, o que a gente chama de cromossomos recombinantes. E aí, aqueles cromossomos onde não houve a recombinação são chamados, então, de cromossomos parentais. Esses, como nós estamos falando de meiose, isso daqui vai ser o resultado durante a formação dos gametas. Portanto, nós vamos ter gametas chamados parentais, não recombinantes, e gametas recombinantes, produtos de um crossing over. Os gametas recombinantes sempre vão ocorrer em menor número. Isso é importante porque nós vamos usar isso daqui a pouco, quando a gente for falar de mapeamento. E outra coisa que é importante no mapeamento também é que quanto maior a distância entre dois genes dentro do cromossomo, maior vai ser a probabilidade de ocorrência e também o número de permutas entre esses genes. Essas características nós vamos utilizar durante o mapeamento, tá? Como a gente tem, quanto maior a distância, maior a taxa de permuta, o que pode ocorrer, dependendo da distância, permutas múltiplas, onde ocorreu um crossing over entre o A e o B aqui, e um segundo crossing over mais próximo de B. Esse crossing over, veja, analisando somente os genes A e B, eu não detecto que houve troca entre os cromossomos homólogos. Para resolver e conseguir separar aqui os gametas parentais dos recombinantes, para resolver isso daqui, só se eu pegar um gene intermediário, porque aí eu consigo visualizar essa troca entre os homólogos.
Portanto, quando a gente vai fazer um mapeamento, nós vamos usar tudo isso que a gente falou até agora nessa unidade. Primeiro, fazer um mapeamento, nós vamos... A característica de um mapeamento cromossômico é, primeiro, determinar a ordem linear dos locos gênicos no cromossomo e, segundo, determinar a distância entre esses locos. Para determinar a distância, nós vamos usar um índice chamado de unidade de mapa, que é o centimorgan, representado pela letra Czinho M maiúsculo. E um centimorgan representa 1% de permuta entre os genes. Portanto, nós vamos medir a distância pela taxa de permuta entre os genes envolvidos nesse mapeamento. Como que a gente faz um mapeamento? Para fazer qualquer tipo de mapeamento cromossômico usando recombinação, nós temos que fazer o cruzamento teste do híbrido. Isso é, se for um mapeamento de 2 genes, um de híbrido e fazer o cruzamento teste, que é cruzar com o recessivo. Como os genes estão ligados e a gente está querendo mapear, como eles estão ligados no mesmo cromossomo, a gente quer mapear esses 2 genes que estão no mesmo cromossomo, vai haver a tendência dos genes que estão ligados segregarem juntos, como eu já havia falado. Portanto, eu vou ter uma frequência muito maior de gametas, que vão ser aqueles sem recombinação, e uma taxa de permuta entre esses genes, que eu vou ver com uma frequência bem menor de gametas. Então, nesse caso aqui, tirando os gametas que vieram do recessivo, que é o Azinho e o Czinho, eu vejo que o Azão e Czão vieram juntos, e o Azinho e Czinho vieram juntos, são os gametas parentais. Os recombinantes, então, são formados pelo dominante Azão com o Czinho e o Azinho com o Czão. Então, nesse parental, a ligação é do tipo cis. Como que eu faço o mapeamento, então? Eu faço o cruzamento teste do díhíbrido, determino primeiro a ordem linear dos cromossomos. 2 genes, um de um lado, outro do outro. Segunda parte do mapeamento, determinar a distância. A distância, como eu disse, nós vamos medir através da taxa de recombinação. Qual a taxa de recombinação nesse caso? Esses são os gametas recombinantes, portanto, 8% de recombinação, 8 centimorgans. Um problema é que a distâncias acima de 5 centimorgans podem ocorrer permutas múltiplas. Lembram que eu disse que quando ocorrem permutas múltiplas a gente não detecta os recombinantes. E então a gente pode estar subestimando a taxa de recombinação. Para resolver isso, nós teríamos que pegar um gene intermediário. Vamos então fazer agora um cruzamento de um trihíbrido para fazer o mapeamento. Cruzamento teste, esse é o resultado. Como que nós faríamos o mapeamento desses 3 genes? Esquecendo que eu estou pegando um gene intermediário. Depois nós vamos ver que realmente esse gene vai estar no meio. Então eu tive esse resultado em termos de proporção para cada um dos genótipos possíveis gerados no cruzamento entre o trihíbrido, cruzamento teste do trihíbrido. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é descobrir os gametas. Então eu vou tirar um recessivo de cada um desses genótipos, porque o recessivo veio deste parental, que é o do cruzamento teste. Isso me dá os gametas originais daquele indivíduo parental trihíbrido. Vejam que eu tenho 40% para Azão, Bzão, Czão e 41% para Azinho, Bzinho, Czinho. Isso já nos diz que, colocando os homólogos juntos, né, rearranjando esses homólogos, porque o Azão, Bzão, Czão tem que ter vindo de uma mesma meiose junto com Azinho, Bzinho e Czinho, porque o indivíduo era trihíbrido. Um Azão, Bzão, Czinho tem que ter vindo junto com Azinho, Bzinho e Czão, da mesma meiose, e assim por diante. Então eu vou rearranjar os homólogos, agora eu tenho todos os homólogos rearranjados, um em cima do outro. Vejam que esses daqui são os mais frequentes, a gente sabe que os mais frequentes sempre são os parentais, e os outros, isso é, sem recombinação, e os outros são todos recombinantes. Vejam que eu tenho uma diferença aqui, para esses recombinantes em torno de 4%, 4% e esse daqui 1%. Existe uma diferença na frequência, sendo que esse menos frequente é justamente o recombinante duplo, porque é muito mais fácil ocorrer apenas uma recombinação do que 2 ao mesmo tempo entre os mesmos 2 genes. Portanto, recombinações duplas são muito menos frequentes do que recombinações simples. Então este seria o recombinante duplo. Para saber quem está no meio, no caso de 3 genes, a gente olha o recombinante duplo e compara com o parental. No caso aqui, quem trocou com relação ao parental foi o B de lugar. Ó. É Azão, Bzão, Czão e Azinho, Bzinho e Czinho. Como ficou Azão, Bzinho e Czão e Azinho, Bzão e Czinho, quem trocou de lugar nos cromossomos foi o gene B, portanto ele que está no meio. Para determinar a ordem, eu olho para o recombinante duplo para saber quem está no meio.
Agora eu sei quem é o recombinante duplo, quem está no meio. Esses recombinantes simples eu comparo com os parentais também para saber quem que é esse recombinante simples. Nesse caso, quem trocou foi o C com o B que está no meio, e esse daqui quem trocou foi o A com o B que está no meio. Portanto, esse é o simples entre B e C, e esse é o simples entre A e B. Agora, então, eu vou para a segunda parte, porque eu já sei a sequência dentro dos genes, agora eu quero saber quais são as distâncias. Distância é a taxa de recombinação. Portanto, eu vou ver a distância entre A e B vai ser a porcentagem de recombinação simples entre A e B mais a dupla. Por que eu incluo a dupla? Porque na dupla ocorreu recombinação aqui e aqui. Portanto, ocorreu recombinação entre A e B, eu tenho que considerar na distância entre A e B. Então, olhando a taxa de recombinação naquela tabela inicial, eu vou ter 4 mais 1, vou ter uma distância de 5 centimorgans. A distância entre B e C vai ser a recombinação simples entre B e C, mais a dupla de novo, porque na dupla ocorreu aqui e aqui. Portanto, eu também tenho recombinação entre B e C. Olhando naquela tabela, eu vou ter 4 para simples mais 1 para dupla, 5 centimorgans. E a distância entre A e C vai ser a soma das distâncias entre A e B e C. Portanto, 10 centimorgans. Se vocês lembrarem da primeira parte do mapeamento, quando a gente fez somente entre A e C, a gente tinha determinado que era 8 centimorgans. Acima de 5, eu falei que existia uma subestimativa da distância. E justamente foi isso que a gente viu. Quando a gente pegou um gene intermediário, aqui era 8, a gente estava subestimando, eu peguei um gene intermediário, eu consegui reconhecer as recombinações duplas e eu vi que, na verdade, a distância entre A e C era de 10 centimorgans e não 8 centimorgans. Com isso, a gente termina essa parte, já agora tentando preparar vocês para o capítulo final, que vai ser a parte de padrões de manutenção de variabilidade dentro das populações, que vai preparar vocês para a evolução. Então, na próxima aula, a gente vai para a nossa última aula trabalhar com genética de populações, pelo menos uma introdução para vocês depois estarem preparados para a disciplina de evolução. Bons estudos!